Você acredita em coincidência? Ou você é do tipo de pessoa que acha que tudo que acontece tem um propósito? Conheça agora 8 fatos muito sinistros para serem apenas coincidência. Solta a vinheta! Fala galera, beleza? Meu nome é Mirson Borges. E eu sou a Ju Borges. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Aproveite e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e não perder nenhum conteúdo novo. Agora chega de papo furado e vamos ao que interessa. Morte atrasada. Um homem chamado Henry Ziegler resolveu terminar o relacionamento com a sua namorada. Arrasada com a decisão do ex-namorado, a garota resolveu cometer suicídio. Enfurecido com a situação, o irmão da garota resolveu caçar Henry Ziegler para matá-lo, atirando contra ele. E acreditando que o havia matado, o jovem se matou em seguida e se morreu. Faleceu. E acreditando que o havia matado, o jovem tirou sua própria vida em seguida. Só que Ziegler não havia morrido. A bala havia passado de raspão pela sua cabeça, atingindo uma árvore que ficava no lugar. Alguns anos depois, não se sabe por que cargas d'água, o Ziegler resolveu derrubar a bendita da árvore que ainda estava com aquela bala lá alojada em sua casca. Como a árvore era muito grande, o tal do Ziegler teve a brilhante ideia, uma ideia de gênio, de derrubar a árvore com uma bendita de uma dinamite. O miserável é um gênio! Não, por que ele queria explodir a árvore? Será que ele não gostava mais dessa árvore? Sei lá, devia estar no meio do caminho lá no quintal, Pode não ser. sei, queria ampliar a casa, sei lá eu. A tal da explosão fez com que a bala projetasse na direção da sua cabeça, tirando sua vida na hora. Mortes gêmeas. Em 2002, aos 70 anos de idade, 2 irmãos gêmeos morreram com poucas horas de diferença em acidentes separados ao norte da Finlândia. O primeiro dos gêmeos morreu atingido por um caminhão enquanto andava de bicicleta, cerca de 600 km da capital Helsinki. Algumas horas depois, a 1,5 km do local, morreu o segundo irmão gêmeo. A policial do caso Marlena disse que essa coincidência é um tanto quanto histórica. E embora a estrada seja muito ocupada, não acontecem acidentes todos os dias por lá. E ela disse ter ficado de cabelo em pé quando descobriu que os dois eram irmãos. E ainda por cima, irmãos gêmeos, cara. Eu ficaria tão doida quanto ela. Não, eu ficaria sem entender. Como assim? Eu acabei de registrar a morte desse cara a 1,5 km daqui e agora tem outra morte com a mesma pessoa? Muito Um tanto sinistro. quanto estranho, né? Previsão do Titanic. Em 1898, aproximadamente 14 anos antes do naufrágio do Titanic, Morgan Robertson escreveu um romance chamado Futilidade, no qual falava sobre o naufrágio de um navio chamado Titã. O Titã de Robertson e o Titanic eram embarcações tidas como impossíveis de naufragar. Tinham características técnicas parecidas e em ambos os casos descobriu-se que não tinha botes salva-vidas suficiente para todos na tripulação. Outro ponto é que os dois navios se chocaram contra icebergs no Atlântico Norte. Depois da tragédia do Titanic, a obra de Robertson foi relançada e, em função dessa coincidência toda, o seu título foi alterado para Futilidade, o naufrágio de Titã. E por falar em Titanic, nós vamos deixar um card aqui em cima e um link aqui na descrição com o nosso último vídeo falando sobre o Orfeu Auditório, um lugar mal assombrado que foi inaugurado no mesmo dia que o Titanic naufragou. De pai para filho. A represa norte-americana Hoover Dam, localizada em Las Vegas, é uma das mais conhecidas do mundo e preserva uma das histórias de morte mais coincidentes. Uma das primeiras vidas levada pela construção foi a de George Tierney, que faleceu em 20 de dezembro de 1922. Já a última pessoa a morrer na construção, 13 anos depois, foi Patrick Tierney. Adivinhe de quem que ele é filho? Vai dizer que é o do George Tierney. Exatamente. O Patrick morreu no ano de 1935 e Palvin também morreu no mesmo dia que o seu pai, em 20 de dezembro. Isso que eu chamo de tal pai, tal filho, só que de uma forma bem trágica. Acidente entre automóveis únicos. Em 1895, no estado norte-americano de Ohio, 2 automóveis colidiram. O estranho nesse caso é que a indústria automobilística estava apenas começando e só haviam esses 2 únicos carros no estado de Ohio. Nessa época, os acidentes de carro não eram registrados, então não existem dados oficiais sobre o caso. Não, e o mais louco é que,
2 carros na cidade E os dois bateram. se envolvendo num acidente de trânsito, cara. E outro fato, os carros não eram nem velozes naquela época. Muito estranho, né? Pô, isso é muita loucura. A probabilidade tipo de 1 em 1 milhão. Com certeza, muito louco isso. A Máquina do Tempo, de Edgar Allan Poe. Edgar criou um livro chamado Relato de Gordon Pym, na qual narrava a história de 4 sobreviventes de um naufrágio, que por fim de sobrevivência, decidiram devorar um grumete. Um grumete, pra quem não sabe, era a patente mais baixa da Marinha. A vítima foi Richard Parker, e o livro supostamente baseado em fatos reais, mas na verdade foi só uma lenda para aumentar a popularidade do livro. 46 anos após o naufrágio do livro. Ele foi no oceano. 46 anos após o lançamento do livro, aconteceu realmente um naufrágio e os membros da tripulação resolveram comer um grumete chamado Richard Parker. Inacreditável. E o fato provocou boatos de que o Allan Poe tinha uma máquina do tempo. Até porque, né, para ter esse monte de detalhes no livro dele, coincidisse a quantidade de informações, só se o cara realmente tivesse o poder de teletransporte, sei lá, alguma coisa do tipo. Teletransporte não viaja no tempo. Então vai ter que ser gravado de novo. Vai, estou te corrigindo. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. Irmãos Infelizes. Em julho de 1975, Erskine Abbey, um morador das Ilhas Bermudas, com apenas 17 anos, guiava sua moto e morreu ao bater num táxi. Quase um ano depois, também em julho, o irmão de Erskine também morreu com 17 anos de idade. Ele conduzia a mesma moto e, assim como o irmão, também foi atropelado por um táxi. Aí você imagina que já é muita coincidência, certo? Só que além disso, o primeiro motorista que dirigiu o táxi que atropelou o primeiro irmão também foi o mesmo motorista que dirigiu o segundo táxi e também atropelou o segundo irmão. Para completar essa história inacreditável, o motorista levava o mesmo passageiro nos 2 acidentes. Difícil demais para acreditar nessa história, hein? Muito estranho. Eu não acreditaria, gente, porque é muita coincidência. Não, e só falta estar o motorista conversando com o passageiro sobre o acidente que aconteceu há 1 ano atrás, aí, bum, atropelou o segundo irmão. Coincidência presidencial americana. Muitas coincidências unem as vidas de 2 presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln e John Kennedy, né, Juju? É verdade. Ambos foram assassinados com um tiro na nuca numa sexta-feira antes de um feriado. Lincoln na véspera de Páscoa e Kennedy na véspera de Ação de Graças. No momento da tragédia, ambos estavam acompanhados pela respectiva esposa e por mais um casal. Ambos tiveram 4 filhos e um amigo chamado Billy Graham. Kennedy tinha uma secretária chamada Lincoln e Lincoln tinha um secretário chamado John. Para fechar todas essas coincidências, os vice-presidentes dos dois tinham o mesmo sobrenome, Johnson, e eram do Sul e democratas. Bom, esses foram os 8 fatos muito sinistros para serem apenas coincidência. Deixa aqui nos comentários se você conhece alguma história envolvendo morte ou alguma coincidência muito bizarra. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de conteúdo aqui para o canal, é só você deixar aqui embaixo nos comentários, que a gente vai estar olhando os seus comentários, a gente vai ler comentário de cada um de vocês e está investindo tempo para poder produzir mais conteúdo para vocês. Aproveite e já deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Obrigado por assistir, valeu e até o próximo vídeo. Tchau! Acabamos isso mesmo? Acabamos.